Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Bem-vindos a mais um Quarta com Deus, tempo nosso gostoso de reflexão, de oração. E é sempre bom, depois de um dia de trabalho, nas nossas lutas diárias, separarmos um tempo para descansarmos no Senhor. E quando refletimos na palavra de Deus, nós descansamos no Senhor. E eu sei que você que tem nos acompanhado, eu tenho absoluta certeza que Deus tem falado ao seu coração. Eu quero começar orando com você, sempre começamos orando, agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos deu, né, e colocando as nossas vidas, os nossos desafios diante do Deus da nossa vida, o Deus que ouve e responde às nossas orações. Então eu convido você a orar comigo nesse momento. Pai, obrigado por mais esse dia e pela bênção da vida. Obrigado porque não faltou o pão de cada dia na nossa mesa hoje. E nós temos certeza que não faltará amanhã, porque isso é promessa do Senhor. Deus, muito obrigado também pela oportunidade que temos de, no meio da semana, estarmos juntos espiritualmente reunidos em torno da Tua Palavra, em torno dos Teus ensinamentos que tanto nos ajudam. E nós pedimos mais uma vez, sejamos instruídos pelo Senhor. Abençoe as famílias da Tua igreja, abençoe, ó Deus, nossos queridos irmãos em suas lutas, em suas dificuldades, em suas alegrias, que eles sempre possam saber que dependem do Senhor, mas que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Dá-nos a Tua palavra agora em oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos ao nosso quinto estudo da série O Homem Diante de Deus. E hoje nós queremos falar sobre a ingratidão humana diante da bondade de Deus. O apóstolo Paulo deixou-nos uma palavra muito profunda, escrita em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que ele diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão é algo que precisa ser inerente ao servo de Jesus Cristo. Quem tem Jesus, quem confia em Deus, tem todos os motivos para ser grato. E, embora essa palavra gratidão seja tão decantada, estimulada, ela nem sempre é praticada. Nas relações humanas, nas relações familiares, por exemplo, quantas vezes nós somos vítimas da ingratidão de um familiar ou nós somos ingratos. Isso é muito peculiar nas relações mais íntimas e de muita convivência. E quantas são as vezes que nós somos ingratos com familiares nossos, né, que nos fazem o bem, se sacrificam por nós. Às vezes filhos ingratos, esposo ingrato, esposa ingrata, pais ingratos com bons filhos. E o que prejudica a nossa relação familiar. Nós temos a ingratidão nas relações profissionais, nas relações de amizade. Muitas vezes amizades boas são rompidas por causa da ingratidão. E a ingratidão, ela sempre traz o mal. Não há possibilidade da ingratidão proporcionar bem algum ao ser humano.
às relações humanas. E é natural que também não pode proporcionar bem algum na nossa relação com Deus. É impressionante que a ingratidão pareça ser inerente ao ser humano. Mas a explicação se dá por conta da nossa pecaminosidade. Nós somos ingratos porque somos pecadores. E se você tem acompanhado essa série de estudo, você está entendendo que todas essas deturpações nos relacionamentos, inclusive entre nós e Deus, estão relacionadas completamente ao pecado, à natureza pecaminosa. E a ingratidão é uma delas. O problema, meus irmãos, é que a ingratidão machuca, fere, magoa, entristece, macula relacionamentos saudáveis, gerando desconfiança e às vezes sentimento de vingança, ódio, raiva, ira. E todas essas coisas fazem parte das obras da carne e não vêm de Deus. Agora, a gratidão não. Ao contrário, a gratidão faz muito bem. A ingratidão prejudica. A gratidão soma, traz contentamento, alegria. Gratidão gera gratidão. E isso é algo que nós precisamos aprender a exercitar nas nossas vidas. E as relações humanas seriam muito mais fáceis se nós praticássemos a gratidão. Mas pensa você comigo, que quando Paulo nos convoca a uma vida de gratidão constante, ele faz isso por conhecer a natureza humana, por conhecer a sua própria natureza. Mas há algo que ele vai nos ensinar. Paulo vai além da reciprocidade. Ele não mede a gratidão pelo grau do retorno, pelo grau do recebimento. Mas ele mede a gratidão pela qualidade de um coração agradecido. E ele diz, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, nas nossas relações humanas, a gratidão é a vontade de Deus. Principalmente, então, é da vontade de Deus que sejamos gratos a Ele. A Ele. Se estamos falando dessa relação, né, o homem diante de Deus, como tem sido a nossa vida de gratidão a Deus, que nos abençoa abundantemente, que nos abastece de bênçãos, que nos enche do seu amor, que nos concede a sua maravilhosa graça, que nos proporciona consolo nas nossas aflições e que nos concede graciosamente a sua salvação. Há um hino do cantor cristão, ele, no seu estribilho, ele diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são que tens recebido da divina mão. São bênçãos incontáveis. Se nós pararmos para pensar na nossa vida, nós vamos ver que Deus, ele é abundantemente bondoso para conosco. O grande problema a ser enfrentado é a nossa tendência de sermos ingratos com Deus. E ser ingratos com Deus por prepotência, pensando que nós somos a causa ou a razão das nossas vitórias, a nossa própria capacidade, ou por indiferença. Tá tudo bem, não importando para mim de onde procede a bênção, ou ser
ingrato não ter um coração agradecido porque alguma situação não está boa na minha vida. Meus irmãos, Jesus foi categórico ao afirmar: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um mundo decaído gera um mundo complicado, cheio de problemas, de dificuldades, e dificuldades que nos fazem sofrer. A razão disso tudo não está em Deus. Então, não se justifica ser ingrato com Deus por estar em algum tipo de tribulação. Não se justifica. Porque, inclusive na tribulação, Deus se faz presente, Deus nos sustenta. É isso que Paulo diz, escrevendo no Romanos capítulo 8, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. As circunstâncias, Deus consegue agir. E Ele pode agir. Mas é óbvio que nós precisamos ter um coração agradecido. E muitas vezes Deus nos derrama bênçãos sobre nossas vidas e nós ignoramos essas bênçãos, somos indiferentes e não agradecemos. No livro do profeta Oséias, capítulo 13, versículo 16, Deus diz assim: quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam, e então me esqueciam. Para um pouquinho e reflita se muitas vezes não é a minha realidade e a sua realidade. Pedimos bênçãos a Deus, Ele nos concede, ficamos satisfeitos e nos esquecemos dele. Pensa bem, se muitas vezes isso não acontece com o nosso tempo, com a nossa inteligência, com os nossos dons espirituais, com o nosso dinheiro. Se muitas vezes isso não acontece, Ele nos dá, nós pedimos, Ele nos dá, nós ficamos satisfeitos e ao invés de gratos, de agradecidos, nos esquecemos dele e somos ingratos. No relacionamento entre o homem e Deus, a percepção de uma vida de gratidão precisa ser alimentada, precisa ser cultivada, incentivada. Nós precisamos entender o porquê de Deus nos abençoar. Uma das histórias mais lindas da Bíblia é o chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12. Deus chamou Abraão. E Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vá para um lugar em que eu te mostrar. Você será abençoado. E você será uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que Deus disse a Abraão é o seguinte: eu vou te abençoar para você abençoar outras vidas, outras pessoas. Eu vou te abençoar, mas não vou te abençoar porque você é um filho mais importante do que outro qualquer. Eu vou te abençoar não porque você tem o privilégio da minha atenção. Eu vou te abençoar, e à medida que eu te abençoar, você deve abençoar outras pessoas, abençoar o reino de Deus. As bênçãos recebidas não são para colocarmos num depósito, são para serem usadas em nossas vidas e repartidas, compartilhadas. Por isso que Paulo está querendo dizer assim: olha, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Um dos salmos que falam muito sobre retribuição é o Salmo 116. No versículo 12,
o salmista faz uma pergunta: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? A primeira coisa que eu tenho que dizer: não há nada que façamos que seja suficiente para agradecer toda a bondade de Deus para conosco. Mas mesmo assim, nós devemos ter um coração agradecido e retribuir ao Senhor com a dedicação das nossas vidas a Ele e ao seu reino. Então o salmista tenta responder: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, eu vou proclamar a salvação, eu vou repartir a mensagem de salvação, eu vou proclamar o nome do Senhor. Depois ele diz: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Ou seja, eu vou honrar o meu compromisso com Deus. Eu vou honrar as promessas que eu fiz a Deus quando eu estava em dificuldade. Eu vou honrar o meu Deus. Em terceiro lugar, ele diz: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e e invocarei o seu nome. Ou seja, eu vou ofertar algo de mim para o Senhor em adoração, como ato de culto, como ato de devoção a Deus. E em quarto lugar, ele diz: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Ou seja, eu prometo e cumpro. Eu cumprirei o que eu disse ao Senhor, eu cumprirei com a minha profissão de fé, eu cumprirei com as minhas decisões diante de Deus, eu cumprirei e farei isso não só pessoalmente, como na comunidade do povo de Deus, nos atos do Senhor, na casa de Deus, na igreja de Jesus. Eu serei visivelmente agradecido, não para aparecer, mas para que outros sejam estimulados a ter uma vida de gratidão a Deus. Nós somos esses homens ingratos para com as pessoas, e também muitas vezes nós somos vítimas da ingratidão. Mas nunca seremos vítimas de Deus. Nunca. Porque Deus nunca nos abandona, não nos trai. Não há nada que nós possamos oferecer a Deus que Ele já não tenha nos dado muito mais primeiro. Mas algumas vezes, ou muitas vezes, nós somos ingratos diante do nosso Deus, o Deus que nos abençoa com todo tipo de bênçãos, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos pessoais, bênçãos familiares. Diante desse Deus, nós precisamos cultivar um coração sincero e reverentemente agradecido. Eu quero terminar citando mais uma vez o apóstolo Paulo, agora na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, quando ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Esse Deus precisa ser fonte, ou ser alvo da nossa gratidão. Sermos agradecidos a Ele, entregando a Ele as nossas vidas.
e dedicando nossas vidas à adoração e ao serviço do Senhor. Sejamos então gratos ao nosso bom e maravilhoso Deus. Deem graças ao Senhor. Sejam agradecidos. Façam isso em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, a sua vida, a sua família, e sejamos semeadores da gratidão. Amém.